Wazá, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Estamos aqui mais uma vez no site dos bitcoinheiros, bitcoinheiros.com. É isso aí, hoje vamos seguir aqui na seção de guias do site dos bitcoinheiros. A gente vai vir aqui para o guia sobre carteiras, vamos entender aí algumas perguntas frequentes, né, sobre as carteiras de Bitcoin. Claro, a gente tem também, né, na parte de tutoriais em vídeo, a gente tem um resumo aí, né, da ópera, digamos, um resumo. Você tem o canivete suíço, a Codecard, BTC, e aqui embaixo ó, tem as playlists de carteiras para celular, carteiras para desktop, carteiras Lightning para celular e full nodes, né, nodes dedicados de Bitcoin. Você pode entrar na playlist ou, para facilitar ainda mais, né, tem aqui essa lista com, né, todos os vídeos já no index aqui, indexados, para você entrar lá e ver. A playlist geralmente é mais atualizada, né, porque esse index a gente faz manualmente ainda. Vamos ver se a gente consegue. Eu tô tentando, eu quero ver se eu automatizo isso aqui, né, de acordo com a playlist, mas aí não vai ficar tão bom, porque geralmente eu não tenho o mesmo nome. Eu gosto de colocar aqui com mais detalhes, né, quais são as plataformas que aquela carteira é compatível, né, para você não ficar clicando à toa, já tá lá, né, direto a plataforma com que a carteira é compatível. Alright? É isso aí. Vamos lá então, vamos lá para a página de carteiras BTC, né? Lembrando, guias, perguntas frequentes sobre carteiras BTC. Alright, vamos lá. Respostas para as perguntas mais frequentes aí sobre carteiras de Bitcoin. Respostas curtas e simples, né? Tentando aí ao máximo, né? Vocês sabem que eu tenho dificuldade de resumir, né? Eu acho importante às vezes passar a informação por completo, ao máximo, né? Não resumir muito, não falar, ó, esse é o caminho das pedras, né? Meio que te dá um mapa mais do que um caminho marcado, né? E você aí decidir qual caminho você vai seguir aí na sua jornada pelo Bitcoin, porque segurança, né? Soberania não é um... Se você quer... A gente estava falando com o Nova aqui, com o Rodolfo da Codecard, né? Mas é uma coisa que acho que, né, que acho que já ficou claro para quem está aqui no canal, que a segurança, soberania, né? Você ter a sua própria soberania não é fácil, né? Se você quer 2 cliques, tal, uma experiência fácil, você não vai ser soberano, você vai estar dependendo sempre de um terceiro. Então, o caminho para a soberania é um caminho árduo, é um caminho difícil. Não é um caminho fácil, é um caminho de horas e horas, dias e dias de estudo, de perder fundos também, de fazer cagadas, de ir, né, e muito, muito aprendizado. É um caminho árduo, ou seja, soberania extrema, responsabilidade extrema, alright? Essa é a frase aí que o Novak deu pra gente, é bem, né, lembrando, né, daquela frase do Spider-Man, né, também, do Homem-Aranha. Grandes poderes, né, grandes responsabilidades, né? Great power, great responsibility. O Uncle Ben, o tio Ben aí falou pro Pete, né? Pois é. O que é uma carteira Bitcoin? Vamos lá. Uma carteira de Bitcoin é como uma carteira de verdade, mais ou menos, mas, né, de uma maneira, na verdade, pela função que ela cumpre, né? Uma maneira de armazenar valor. A grande diferença é que, na prática, a carteira de Bitcoin é um software, né? E esse software não armazena Bitcoins dentro dela. Ou seja, é igual a carteira, mas não tem nada a ver com uma carteira, né? Os Bitcoins eles só existem no livro caixa distribuído, aí na Ledger, na blockchain, né? Blockchain, chain. A carteira de Bitcoin, na verdade, armazena as chaves necessárias, as chaves, né? Não os Bitcoins em si, ela armazena chaves ali criptografadas atrás daquele seu PIN, né, que você coloca, aqueles numerozinhos lá que você, né, usa para abrir a carteira, ou uma senha que você usa para abrir a carteira, que está criptografando o arquivo que contém as chaves necessárias para você receber, né, e mover os Bitcoins, né, enviar os Bitcoins na blockchain, que é aí sim, que é a blockchain, que é uma rede distribuída, descentralizada.
Uma melhor analogia para carteira, né, seria um chaveiro. Ela é mais um chaveiro do que uma carteira. Eu vejo uma carteira, quando eu penso numa carteira, eu penso num chaveiro de chaves, né, públicas e privadas. Chaveiro PGP, né? Se você usou PGP na sua vida alguma vez, é bem por aí, né? Mesmo esquema, né? Só que com os hashes, com os hashes da rede Bitcoin. Você não está entendendo hash e ledger e blockchain? Entra no glossário. A gente tem também na seção aqui em cima, né, do site, tem a seção de glossário, né? O guias, perguntas frequentes, o glossário Bitcoin está lá. Né? Não se esqueça, se, né, algum termo ficou difícil, entra no glossário para ver o que ele significa. Então veja também os nossos tutoriais, né, de carteira Bitcoin para desktop, para celular e Lightning Network, que é o que mostrei lá também na página de tutoriais. Estão aqui os links para as playlists. O que é uma seed? Vamos lá. As palavras de seed, né? As palavras de seed, que são algumas palavras, né, que compõem o que seria uma seed, né, a semente, ou os mnemônicos, né, como são chamados. E mnemônico, né, um mnemônico é um auxiliar de memória, algo aí que está feito para ajudar você, né, a lembrar de algo. No caso, então, os mnemônicos de Bitcoin, a seed, são palavras em latim e em inglês, né, geralmente, que estão aí feitas, criadas para você lembrar da semente com maior facilidade, porque senão ela seria uma combinação aí difícil de caracteres, né, de números e letras, que é muito mais difícil de você copiar, de você, né, verificar que está correto. Então esses mnemônicos, né, essas palavras chaves da seed, né, da semente, elas ajudam você a memorizar e, né, também a armazenar e verificar com maior facilidade que a sua chave, né, pública estendida, que a sua chave privada estendida, a sua chave do Bitcoin, né, de todos os seus endereços possíveis aí de Bitcoin, ela está correta, alright? Então, mnemônicos, entendeu que essa palavra é uma sequência aí de 12 ou 24 palavras, né, que é gerada aleatoriamente quando você cria uma nova carteira. Essas palavras, geralmente em inglês, né, são o backup mestre da carteira e não devem ser compartilhadas com absolutamente ninguém, né, ou armazenadas em locais onde podem ser comprometidas, né, essas palavras, como na nuvem ou qualquer formato digital em computadores conectados à internet, ok? A não ser que você tenha muita experiência aqui com criptografia, segurança de arquivos na nuvem, e mesmo assim você pode aqui cometer um erro, né? Porque dados tem outro, ou seja, aqui tem outros incentivos, né, o Bitcoin. Mesmo com, né, uma coisa que funciona para dados que não são tão críticos, às vezes para o Bitcoin, né, para essas palavras que são palavras que têm malwares e bots aí, né, analisando, esperando só aparecer uma combinação dessas palavras, pode ser mais complexa a segurança deles, né? Então, quem tiver acesso às palavras, né, pode roubar o seu Bitcoin. Não é tão simples como fazer segurança de algumas outras coisas, ok? Então, é melhor, né, você fazer isso com bastante cautela, fazer um backup offline, de preferência criar a sua seed, né? Quando você cria a sua seed, a sua cerimônia aí de criação de uma carteira, que ela seja feita em um ambiente offline, desconectado da internet, se possível até, se tem um computador aí velho, juntando pó, pega ele, formata ele, coloca um sistema aí operacional novo, né, limpinho, faz as atualizações do sistema, instala a carteira, desconecta totalmente da internet, não conecta nunca mais na internet e deixa aquele seu computador como uma máquina de criação aí de carteiras e de seeds, né, do Bitcoin, onde esse computador nunca mais vai tocar a internet. E de preferência usa carteiras, né, de confiança, ou seja, carteiras que tenham boa geração de entropia, ok? De aleatoriedade, porque às vezes a carteira em si, né, se ela não tem boa aleatoriedade, se ela usa cripto, um cripto próprio que você fechado, tal, enfim, a gente conversa sobre isso
Acho que na nossa lista de carteiras de desktop, né, se você for usar, tem ali uma lista de boas carteiras que dá para confiar relativamente. Tem também uma ferramenta aí de mnemônicos de BIP39, né, que são o que cria esses mnemônicos, que pode ser interessante, que você pode usar a sua própria entropia, você pode jogar dados, por exemplo, para criar a sua carteira. Isso gera uma aleatoriedade maior, né? Porque você está usando aleatoriedade física, não dependendo aí de do algoritmo aí de aleatoriedade, de randomicidade, que é algo que pode estar, né? É como um dado, né? Se você não usa um dado bom, é como tipo um dado que tem uma tendência a cair para um lado, né? Que tem tendências a um número, a sacar um número específico, né? Então, um algoritmo ruim de criação pode criar uma vulnerabilidade aí na sua carteira, mesmo você estando em ambiente offline, ok? Veja boas práticas para gestão da seed. Esse vídeo é legal, interessante e importante aí para você não cair em ciladas. E alguns unboxings aí de carteiras de metal, né? Que a gente acha, eu acredito, ser a melhor forma aí de armazenar a sua seed aí para longo prazo em metal, né? Independente de qual metal, né? Você pode usar as carteiras de metal, são legais, eu gosto dessas carteiras, acho que facilita, né? Mas qualquer metal, qualquer aço resistente aí à umidade, a fogo, vai servir o mesmo propósito, né? Pode usar qualquer aço, right? Tem um pessoal que fala, vou colocar na panela. Usa a panela, pô, não é uma má ideia. Quer dizer, agora né? Porque se todo mundo usar a panela é uma má ideia, né? Porque ela fica exposta ali na sua cozinha, mas, né? Não é uma má ideia. Se você tá bem, né? Se ninguém sabe que você tem Bitcoin, nem ideia, e você coloca na panela, né? Se você cuidar bem da panela... Tá, beleza, a panela provavelmente vai sobreviver, aí uma boa panela de aço vai sobreviver ao incêndio. O que é uma passphrase, né? Uma passphrase conhecida também como a 13ª ou 25ª palavra, ou seja, uma palavra adicional às 12 ou 24 palavras da seed, é uma palavra ou frase, né, adicional definida aí pelo usuário, totalmente definida por você, uma coisa pessoal sua, né? Que não é criada com aquela aleatoriedade, e ela é usada para adicionar uma camada aí extra de segurança no seu backup, né? Se as suas seeds forem comprometidas ou roubadas, mas você tiver usado uma passphrase, o atacante, o cara que roubou a sua seed, conseguiu posse do metal, ele não vai ter acesso aos bitcoins, né? Sem a passphrase. Então, essa passphrase aí é um negócio, ou seja, também, se você não tem certeza se a aleatoriedade do seu algoritmo é boa, você está paranoico, coloca uma passphrase também, né? E aí se adiciona aí uma coisa bem aleatória, porque não tem como ninguém saber, né? Essa passphrase, se estava offline o computador, né? Se nunca conectou à internet depois que você criou a seed, você já nunca vai vazar essa passphrase para nenhum lugar, né? A não ser que você vaze ela. Alright? Então, passphrase é uma mitigação, uma coisa que se usa bastante, inclusive a Trezor aí, como teve o hack aí dela, que dá para, ou seja, se uma pessoa tem acesso físico à Trezor, hoje em dia existe uma possibilidade, não é qualquer pessoa vai precisar de máquina especializada, tá? Mas não é muito cara, existe a possibilidade de ela extrair as chaves daquele dispositivo lá offline, ok? Mas se tiver uma passphrase, a passphrase não fica gravada, né? Então essa passphrase aí, né, adiciona um grau aí, um novo nível de segurança aí para sua seed, para o seu backup, para suas chaves privadas, ok? Assista este vídeo onde comentamos, né, como a passphrase mitiga hacks da carteira Trezor, ok? E é uma boa prática em geral para fortalecer o seu backup aí de longo prazo, alright? Passphrase então é quase obrigatória aí para o seu hold, é uma boa prática, mas, né, lembra que você tem que lembrar dessa passphrase. Não esquece. E digitar ela direitinho e verificar que você digita, que você coloca ela direitinho,
porque se você errar a passphrase, a carteira não vai dizer você errou. Sim, você simplesmente não vai ver os fundos, né? Ou se você, por exemplo, na primeira vez que você escreveu errado a passphrase, né? Então você tem que verificar que você escreveu direitinho. E aí você pegou os endereços e enviou Bitcoin. Aí você enviou Bitcoin para uma passphrase errada, para endereços, né, que estão com uma passphrase errada. Cada passphrase, se você trocar uma letrinha lá, errou uma letrinha, ela vai gerar endereços totalmente diferentes, entendeu? Enfim, não tomem cuidado, né? Também, claro que se tiver um typo de uma passphrase, vai dar para recuperar, mas vai ser trabalhoso, você provavelmente vai precisar de um serviço aí de alguém especializado, que vai ter que rodar um script, aí vai ter que confiar em alguém, enfim. Tome cuidado para evitar, né, ter que você tenha que, né, passar por esses perrengues. Então use o passphrase, mas use direitinho, preste atenção aí, bem nas palavras que você usa e use boas palavras, né, também, para que não seja fácil de deduzir, né? Não use nenhuma palavra pessoal, tal, nomes de pessoas da família, coisas do estilo. É muito fácil aí de um hacker, né, tentar usar essas palavras, experimentar nessas palavras se ele tiver acesso aí à sua seed, ok? O que é uma chave privada? Gerada então a partir da sua seed, né? Todas as chaves privadas são geradas aí a partir da seed. É como uma senha, essa chave é como uma senha para acessar os fundos de um endereço específico, né? O seu software de carteira, ele gera uma chave privada para cada um dos endereços, né, das chaves públicas. Os endereços são hashes aí de chaves públicas, então que cada endereço que ela cria, ela também gera uma chave privada a partir da sua seed, né? Sua seed, ela deriva, a partir dela são derivados todos os seus endereços e chaves, né? A maioria dos usuários de Bitcoin hoje em dia não interage aí diretamente com essas chaves privadas, elas são gerenciadas automaticamente pelo software da carteira, né? Muita gente costuma chamar a seed de chave privada para reforçar a importância de manter aquela informação de acesso lá privada, e porque a seed basicamente contém informação, né, para gerar a chave privada mestra, a Master Private Key, que é a chave que gera, né, todas as suas outras chaves privadas, né, todos os seus endereços nas chaves públicas e, consequentemente, né, chaves privadas também para, né, destravar os fundos daqueles endereços. Alright? O que é uma chave pública? Chaves públicas são usadas em uma transação para verificar que o dono de uma chave privada correspondente, né, criou uma assinatura válida como prova de posse dos fundos, né? Assim como a chave privada, da perspectiva aí do usuário da carteira, né, as chaves públicas elas não são mais usadas ou vistas diretamente, verdade? Você não vê o que você vê, é um hash da sua chave pública, que é o que a gente chama de endereço, né? São os hashes das chaves públicas, são os endereços de Bitcoin. O que é uma Extended Public Key, né? Uma XPub, já deve ter escutado aí, coloque a sua chave pública estendida, a sua XPub, né? Essa chave pública estendida, ou XPub, pode ser considerada como uma chave, né, que fornece uma visão geral da sua carteira Bitcoin. Com uma XPub, você pode gerar e ver todos os endereços públicos, né, da sua carteira. Então você deve ter cautela, né, para não compartilhar ela com qualquer pessoa, para proteger aí a sua privacidade. Se você não conecta com o seu próprio Node, é bem provável que outra pessoa ou entidade conheçam a sua XPub, ok? Então existem variações de XPub, endereços legacy, né, XPub, YPub, que é endereço do tipo 3 ou Segwit Compatible, e ZPub, que é endereços tipo BC1, né, ou BEC32. Todas essas XPubs aí cumprem a mesma função, né, para derivações aí de endereços diferentes, caminhos de derivação, paths de derivação diferentes, ok? Conheça uma opção de carteira, né, que você pode ser usada como uma XPub, somente para observar, né, um Sentinela BTC no seu bolso. A gente fala aqui sobre a carteira Sentinel
da Samurai. Isso é para Android, mas enfim, acho que aqui dá uma ideia boa, né, do que seria uma Xpub e quais são as vantagens aí de você usar só Xpub com uma carteira que você tem no seu celular para, né, só administrar, só ver os fundos que você tem, apesar de que eu pessoalmente cada vez mais não acho uma boa ideia usar esse tipo de carteira, porque você está usando a Sentinela com o servidor da Samurai e está confiando, eles têm acesso então, né, à sua Xpub e sabem todas as suas transações. Não sabem quem é você especialmente, né, especificamente, mas, né, eles conhecem uma Xpub, conhecem todos os vínculos de endereços, né, todos os endereços daquele mesmo usuário, daquela mesma carteira. Xpub não tem um risco aí de roubarem seus fundos, é bem difícil, né? Mas tem um risco grande aí de privacidade se cair nas mãos erradas, ok? O que é um endereço? O endereço de Bitcoin é um conjunto único de letras e números que serve como endereço de e-mail, né? Uma caixa postal, por exemplo. É a única informação que você precisa fornecer, né, para que alguém envie bitcoins para você. Sua carteira pode gerar uma infinidade de endereços novos e cada endereço deve ser usado apenas uma vez. A maioria das carteiras gerencia isso para você e produz um novo endereço cada vez que você aperta o botão receber para evitar aí a reutilização e preservar a sua privacidade. Se sua carteira não faz isso, melhor trocar de carteira, porque a carteira é ruim, né? E quanto mais tipos de endereço e mais endereços, né, novos ela oferecer para você, sempre que você apertar nova transação, né, ele nunca repetiu o endereço, melhor a carteira, porque ela vai te ajudar, né, a você não cometer o erro de reutilizar endereços, que é o primeiro erro, né, que contra a sua privacidade, né, que vai servir para, né, juntar transações que não deveriam estar juntas, ok? Entenda aí sobre os 3 tipos de endereço Bitcoin aqui neste vídeo, interessante também. Que é uma carteira Bitcoin mobile, né? Carteira mobile é uma que roda no seu telefone celular. Elas permitem que você acesse rapidamente Bitcoins em qualquer lugar, mas tem um risco maior de perda de fundos, né? Por roubo, perda ou falha aí do dispositivo. A maioria dos problemas pode ser mitigado com o backup, né, seguro das palavras de seed para a recuperação da carteira em outro dispositivo, né, ou offline mesmo, né, melhor, outro dispositivo seria offline. É uma hot wallet, uma carteira quente, por se encontrar, né, em um dispositivo que está quase sempre, né, conectado à internet. Só não está conectado à internet quando não pega o sinal da Claro, lá da TIM, sei lá. aí não conecta, aí não está conectado. Assista a nossos tutoriais de carteiras Bitcoin para celular. O que é uma carteira Bitcoin, então? Já falamos mobile para desktop, né? Carteira para desktop é uma que roda no PC. Uou, no shit. As carteiras de Bitcoin para desktop geralmente têm mais funcionalidades, né, do que as carteiras mobile, mas também são mais complicadas, avançadas. Enfim, vale a pena aprender igual todas as funções, fuçar lá, né, se lambuzar com com os recursos da carteira. Se o seu computador está conectado à internet, ele pode estar exposto aí a malware, né, e você deve tomar cuidado com os softwares que instala para não ter o seu Bitcoin roubado. Se o seu computador não estiver conectado à internet, né, nunca, né, não que ele não está conectado de vez em quando, nunca está conectado à internet, essa carteira pode ser considerada uma cold wallet, uma carteira fria e mais segura, né, para armazenar fundos, ok? Então assista aí nossos tutoriais de carteiras Bitcoin para desktop, especialmente este, né, sobre como criar a sua cold wallet, usando, né, a carteira Electrum. Importante, né? O seu computador não estiver conectado à internet nunca. Ele pode estar conectado inicialmente, antes de você colocar a carteira Bitcoin, né, que você vai usar. Instala o sistema operacional, atualiza o sistema operacional, coloca todos os updates de segurança, o caramba, e depois não conecta ele nunca mais na internet, entendeu? E baixa a carteira, verifica os hashes, baixa os outros programas que você pode necessitar, que você sabe que são seguros, que você verificou bem, que você baixou da fonte que você queria baixar. Não acessa nenhum site de rede social, não acessa nenhum e-mail pessoal, não acessa nada
que não seja o essencial para fazer o setup aí da sua máquina de segurança, do seu canivete bitcoinheiro, né? Como a gente fez aí alguma vez, que é PGP, Tor. Tor também não, você não vai precisar, porque a carteira a gente quer que ela seja cold, essa carteira, então você não vai nem precisar de ferramentas para acessar a internet de maneira segura. Você pode acessar, né, os repositórios aí necessários, enfim. É um pouco mais complexo, por isso às vezes a gente recomenda, se para você o que eu estou falando é muito complexo, você nunca fez um projeto parecido e não está afim de aprender, porque na verdade pode ser uma oportunidade aí para você, né, tomar controle aí sobre a sua vida digital, né, de uma vez por todas, fazer esses projetos e entrar nessa toca. Mas se não quiser, tem as hard wallets, que são um dispositivo que está criado especificamente para servir, né, como um computador offline, um microcomputador, um computador em Python, né, um microcomputador, é quase um Arduino, né, uma placa, um single board, bem simples, que rodam aqueles aplicativos tipo de Nokia, né, tijolão, mais ou menos, basicamente, e ali ele vai ter livrarias cripto, tal, vai estar tudo isolado e a criação da seed vai ser feita como se fosse offline, né? Então, por isso, essas hard wallets, elas ajudam você não ter que criar, né, esse setup aí num computador offline. Mas, né, eu acho bom o exercício. Se você tem um computador velho aí que está só juntando pó, não vai ter que investir nada nisso, faça, mesmo que seja difícil, faça esse exercício aqui, né, e seja soberano. Tem aqui em cima, deixa eu aproveitar, depois acho importante, né, porque é bem importante isso mesmo. Tem aqui nos guias, comece aqui, tem um que chama soberania, né? Não é, ou seja, deixa eu voltar para cá para depois ficar mais fácil de voltar. Desktop. Tem aqui então soberania. Bitcoin soberano e seguro em 25 passos, né? E também ele fala, ou seja, para assistir o canivete bitcoinheiro, né? Que é importante assistir é legal assistir para entender bem esse setup, mas aqui também tem os passos para você baixar o Ubuntu, instalar o Bitcoin Core, né? E aí isso aqui seria para você ter o seu próprio Node, mas usando a mesma instalação aqui do Ubuntu e depois, né, instalar a carteira Electrum, né, usar carteiras Bitcoin para desktop aqui, você vem aqui, ou como criar a sua cold wallet usando a carteira Electrum, né, usando esses dois guias aqui, dá para você criar aí usando o Linux, né, ou se for mais fácil para você o Windows, já tiver o Windows, usa o Windows, mas o Linux é até melhor, e você pode, por padrão, criptografar, né, todo o seu HD. Então aquele computador ainda ele tem um nível de segurança muito maior que o Windows, porque você, por padrão, você tem a versão que o Windows seria a versão Pro do Windows, que tem o BitLocker. Você já tem, né, uma ferramenta aí de criptografia do seu HD, né? Então, se alguém chegar a ter acesso a esse computador, não vai conseguir, né, sem a chave, sem o seu passphrase, né, sem a sua chave para entrar no computador, você coloca uma senha boa, uma senha forte, e não vai conseguir entrar no seu HD. Aquele HD vai estar totalmente fechado, né, para o cara. Alright? Então é isso aí. Muito, muito importante, acho que vale a pena cair nessa toca do coelho aí e não se deixar, né? Não temer. Como se você errar, no máximo, quer dizer, né? Não na hora, enfim, durante o processo, né? Digo, antes de chegar no final. Se você não erra na hora de criar sua chave, né? Mas o processo é um processo interessante, um processo educativo muito importante, na minha opinião, para você atingir aí um nível mais elevado de soberania digital, ok? Uma carteira multi-assinatura é uma carteira que requer mais de uma chave privada, né? O que é uma carteira multisig. Para assinar uma transação, várias assinaturas, várias chaves para assinar uma transação. Essa combinação pode ser, né, composta de 2 de 3 chaves possíveis, né, necessárias para assinar, ou até 15 de 20, ou, né,
outras combinações possíveis, só vai depender do usuário, né, na hora de criar a carteira. Multi-assinatura é mais seguro, né, do que apenas uma assinatura, mas muito mais complexo aí de criar, de fazer backup e de transacionar. Usuários novatos, né, ainda devem ter cautela ao usar esse tipo de esquema, mas já existem algumas ferramentas para facilitar o processo, né, em desenvolvimento, especialmente com a utilização de várias hard wallets, né, para armazenar as diferentes chaves. Ou seja, existem aí boas ferramentas. Em breve, a gente falou um pouco sobre a Spectre aí recentemente com o Moritz, né, lá da Crypto Advance, que é uma carteira que eu acho bem legal para multisig com hard wallets. Em breve eu devo fazer aí, eu já tô com um hardware aí para vir, para tentar experimentar com essa Spectre, criar multisig nela e fazer um tutorialzinho bem legal. Se você roda seu próprio Node, né? O problema é que você tem que ter toda a soberania anterior, né? De ter o seu próprio Node para poder rodar a Spectre também, né? A Spectre não funciona sozinha, você precisa ter seu próprio Node, e rodar o seu próprio Node não é tão difícil quanto parece. Basicamente é baixar o Bitcoin Core. Não tem muita... baixar e rodar, né? Tá com ele ativo aí no seu computador. Mas basicamente é isso. Veja como criar aí a sua carteira multisig usando Electrum, né? Isso está na série Canivete Bitcoinheiros que o Ivan aí preparou para vocês esse tutorial, alright? O que é uma carteira watch only, né? Apenas observar. Uma carteira watch only, né? Somente observação. Carteira criada usando a sua Extended Public Key, a XPub, YPub ou ZPub, que permite aí que você monitore o saldo de uma carteira, né, de endereços específicos dela. Essas carteiras não têm chaves públicas e, portanto, não têm chaves privadas, né? Não tem chaves privadas, tenho que mudar aqui. Elas não têm chaves privadas e, portanto, não podem gastar os fundos, né? Elas só têm a chave pública. Mesmo assim, você não deve compartilhar aí a sua XPub com qualquer pessoa, porque ela terá acesso a todas as suas transações passadas e futuras, né? Podendo monitorar os fundos que você envia e recebe, ok? Então o problema aqui é a privacidade apenas, mas, né, os fundos estão seguros, ninguém tem acesso a eles, né? A não ser que tenha acesso a você. É complicado, né? Cuidado também, use com cautela, porque como eu falei, né? Enfim. O que é uma carteira custodial? Carteira custodial é uma carteira onde você não controla as chaves privadas. As carteiras custodiais geralmente existem para ofuscar aí a complexidade das carteiras de Bitcoin, mas você corre o risco de perder os Bitcoins por não ter posse, né, ou controle de fato desses Bitcoins. Você tem uma nota promissória, né, em um banco de dados centralizado de alguém. Esse tipo de carteira geralmente é operado por exchanges, né? Relativamente ok, né? Uma exchange relativamente ok. E outros projetos aí de investimento centralizado. Aí, ó, geralmente é golpe, né? Porque as exchanges podem quebrar, podem ser hackeadas, enfim, não é seguro. Mas é ok, não é um golpista, né? Direto. É um potencial golpista ou potencial risco de segurança para você. Mas não é, né, como o projetos de investimento com lucro garantido. Esses daí não enviem, não deixem armazenados seus bitcoins lá, não é carteira, ok? Não recomendamos que você armazene, né, grandes quantias de bitcoin em nenhuma carteira custodial, independente se é relativamente ok ou de confiança, né? Porque as maiores perdas de bitcoin da história aconteceram nesse tipo de carteira, ok? Assista este vídeo aqui sobre Ponzi e pirâmides com criptomoedas. E o que é então? Se é uma carteira custodial é que alguém controla as chaves, uma carteira não custodial é uma carteira onde você tem o controle das chaves privadas. O Bitcoin ele foi desenhado para ser usado assim, e você deve garantir que a sua carteira seja sempre, né, não custodial, ou o máximo possível, né? Uma maneira rápida de descobrir se a carteira é não custodial é lembrar se você teve que escrever aí as suas palavras de seed, né? Se você teve que fazer backup ao inicializar aquela carteira. Se sim, a sua carteira é não custodial e você tem posse da chave. Muito provavelmente, né? Se você rodar o seu... Quer dizer, pelo menos as carteiras que a gente mostra aqui no canal, sim. Pode ser que tenha carteira
que só te gera uma seed falsa, enfim, né? Tem que ver bem as carteiras que você baixa. Não baixa qualquer carteira, né? Também. Se sim a sua carteira é não custodial e você tem posse da chave. Se você rodar o seu próprio Node, né, e usar uma Cold Wallet, será ainda mais soberano, né? E terá menos chance de sofrer algum ataque por parte de terceiros entre você e a rede Bitcoin, né? Alguém que está no meio, um atacante aí entre você e a rede. Assista esta conversa com o Rodolfo Novak aí da CodeCard sobre qual é a carteira mais segura. Este vídeo do Dove, de mim, falando sobre como escolher sua carteira on-chain e Lightning não custodial. Esse aqui é interessante. Eu fui falar sobre carteiras Lightning e terminei falando um pouco aí sobre on-chain, o que você deve observar e tal. É importante ver bem, né? Reputação da carteira, reviews, avaliações, né? Antes de baixar, se a carteira de celular especialmente, né, que está usando o Google Play, uma Apple Store lá, né, se você baixar para desktop, verificar o arquivo, verificar as assinaturas, verificar que você está baixando a carteira que você quer baixar, que foi assinada, que foi compilada, que foi criada, né, pelo desenvolvedor que você decidiu confiar, né, porque que está usando o código de fato lá do código aberto, que tem pessoas observando, né, e avaliando se tem se pode ter alguma possível brecha. Hard wallets ou hardware wallets, né, as carteiras de hardware, são dispositivos seguros e dedicados, criados especificamente para gerar e armazenar chaves privadas de Bitcoin em um ambiente offline. Uma das hard wallets que aplicam melhor esse princípio é a CodeCard, né, que ela estimula o usuário a não conectar o dispositivo a um computador para usar ele, né? Apesar de oferecer também a opção de conexão segura, né? Entre a segura, eles não gostam, não acham que é 100%, ou seja, nada é 100% seguro, mas eles acham que é menos seguro, né? Você conectar igual ela com o computador através do USB, porque existem aí alguns possíveis ataques aí na interface USB. Outras marcas conhecidas de hardware wallets são a Trezor, Bitbox e Ledger. Tem também uma chinesinha aí que pode ser interessante, chama Kobo. E a carteira que você pode criar você mesmo da Spectre, né? Spectre Wallet, também interessante. Conheça mais sobre a CodeCard, né? E a nossa playlist geral aí de hardware wallets de Bitcoin, com todas as hard wallets que a gente conversou a respeito e, enfim, conversas aí sobre o assunto. Como saber, então, qual taxa pagar na rede Bitcoin? Vai depender totalmente da sua urgência, né, do estado atual da fila de transações esperando, o mempool, essa fila de transações chama mempool, esperando aí para ser processadas pela rede quando você quiser enviar o Bitcoin. A maioria aí das carteiras oferece uma sugestão de taxa de acordo com esses parâmetros e as melhores aí permitem que você ajuste de acordo com a sua vontade. Ele fala, vai demorar X, então é melhor essa FII. Você analisa, ser humano, você analisa melhor que a máquina, né? E você sabe melhor quanto você quer gastar. Então, se você quer usar, você busca uma carteira que tenha taxa personalizada, que você possa colocar a taxa que você quiser por byte, né? Que você esteja disposto a pagar. Veja como analisar, né, qual taxa usar e como pagar taxas mais baixas na rede Bitcoin. Tem um vídeo aqui que eu ensino um pouco aí, mostro, né, como analisar isso aí. O que é um código QR, né? Os códigos QR são representações visuais de dados e são usados no Bitcoin para converter aqueles endereços longos e difíceis de ler em um formato de código de barras quadrado que pode ser escaneado por carteiras, né? Isso elimina a necessidade de digitar o endereço, o que pode aí ser tedioso, né? E para evitar erros, enviar os fundos para o endereço correto. Igual, mesmo se você usar um código QR, verifica bem o endereço, verifica se o código QR, né, ele é compatível com o endereço que está escrito, né, também na página que você está enviando
para o endereço correto. Alright? Aqui, se ver um exemplo de código QR, ele abre essa página aqui. Esse aqui é um exemplo aí de código QR, né? Se você quiser doar para os bitcoinheiros através da Lightning, né? Também, né? tá aí, né? Tchim. O que é um explorador de blocos? Um Block Explorer, né, explorador de blocos, ou Blockchain Browser, um navegador aí da blockchain, é um site ou um programa que permite que você visualize e navegue pela blockchain do Bitcoin. Os exploradores de blocos mostram de forma amigável e fácil compreensão todas as transações, endereços, blocos e outras informações contidas na blockchain, né, na Ledger Blockchain, no livro caixa, como as taxas pagas, as quantias enviadas, a altura aí do bloco e o horário da mineração, né, de mineração, quando o bloco foi minerado aí, né, ok? Assista este vídeo, né, que para evitar que o Blockchain Explorer seja ruim para a sua privacidade, né? A gente fala um pouco sobre como o explorador de blocos pode ser dependendo aí de como você usa ele, pode ser negativo aí para a sua privacidade, ele pode gerar pontos de dados, pode tá passando informação para as empresas de espionagem aí na blockchain. Então, como você tomar cuidado para manter privacidade? A playlist de privacidade no Bitcoin, na minha opinião, é fundamental aí para você que quer, né, transacionar com privacidade. Eu sei que é grande, eu sei que tem muita informação lá, mas é bom você ter essa informação aí na sua cabeça, você entender, né, as fraquezas e os benefícios e como, né, usar a rede de uma forma melhor. Também, né, tem uma seção aqui de HODL com privacidade que vai ter aí um outro vídeo, né, em breve, explicando, falando aí sobre aquela seção, expondo aí o conteúdo, mas você pode entrar, tá aqui em cima em guias também, né, HODL com privacidade, tá lá no Comece Aqui, privacidade, essa seção aí, uma seção bastante legal e importante também aqui do site. E, né, a playlist de privacidade no Bitcoin, nem falar. Alright? É isso aí, esse aqui também é um fork do Bitcoin Q&A, né? Também é traduzido e alterado para os bitcoinheiros por Bitdove, bem alterado. É um fork mesmo, não tem muito a ver. Eu só me baseio aqui as perguntas, né? E, aliás, eu quero aumentar, expandir, né, isso aqui. Se você tiver mais perguntas aí sobre carteira, né, relevantes, escreve aí nos comentários para, né, expandir essa lista e para esse fork aqui ser melhor aí que o original. Diferente do Bitcoin, forks de outros tipos de software e sites muitas vezes muitas vezes não, mas podem ser melhor que os originais. É isso aí, bitcoinheiros. Deixa aquele like, aquela curtida esperta, arregaça aí o like, assina o canal, aí segue, aperta o sininho para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. E nos vemos na próxima. Aquele abraço, tchau!